Qual a melhor medida de vivermos bem, em paz e consciente de que aquilo que estamos fazendo está dentro da vontade de Deus, mas, sobretudo, está de forma consciente, sendo gerada pelo poder do Espírito Santo. Quando falamos de medida exata, estamos falando de uma porção necessária para cada situação. Aqui, quando relacionamos família com essa medida, estamos dizendo que cada família tem uma porção perante Deus. Quando olhamos para o Antigo Testamento e enxergamos ali Deus providenciando o maná do céu, o próprio Deus disse: coma o quanto você puder, o quanto sua família puder administrar, se alimentar. Porém, um dia de cada vez. Você precisa se alimentar um dia de cada vez daquele maná, não pode acumular. Basicamente, a medida era de acordo com o que cada família poderia suportar. Hoje, nós queremos falar exatamente sobre isso. Equilíbrio financeiro, a melhor medida. Exatamente quando entendemos que nós temos uma porção e temos uma medida certa para vivermos e sobrevivermos aonde estamos, entendemos também que Deus está conduzindo a história e sobre nós Deus reservou algo sobrenatural, que está, claro, destinado para nós. Então você, a sua casa, a sua família, é alvo do poder de Deus, é destinado uma porção, uma medida certa para que vocês vivam bem. Aqui o autor do devocional de hoje, ele traz 3 ações bem pertinentes para que a gente entenda essa medida e essa porção para nós. E sempre ter um coração agradecido a Deus por tudo que Deus tem feito em nós e sobre nós. Por exemplo, a questão do tempo. O autor aqui traz a relação do próprio Salomão, quando no seu tempo foi um homem bem-sucedido, seja em riqueza, seja também em conhecimento, em sabedoria, mas que coisas simples que pessoas simples hoje têm, como por exemplo um celular, não foi oportunizado a Salomão naquele tempo, claro, por conta do ambiente em que ele viveu e do tempo que foi gerado as tecnologias daquela época. Outra coisa que ele traz atenção é o local. O ambiente em que você está sendo colocado é muito próprio para que você se dê bem naquele ambiente. Deus te colocou e te semeou em um lugar, em um tempo, para que você produza e seja bem-aventurado. Esse tempo é um tempo oportuno para você, a medida certa para você. Você precisa entender que você está no tempo e no ambiente certo para você frutificar diante do Senhor e diante das pessoas que estão em sua volta. E a outra coisa que ele traz aqui é a questão da cultura. Qual era a cultura daquela época? A cultura daquela época, quando se fala de prosperidade, de estar bem financeiramente, significava ter muitos animais, significava ter muitas terras para plantio. Hoje, nós olhamos para a questão financeira e hoje quem está mais cotado a ser bem-sucedido financeiramente é quem tem um belo investimento em um grupo, né? Um grupo empresarial muito forte. Então, hoje, vivemos em uma cultura totalmente diferente, com emergências diferentes daquela época e que nós precisamos entender, na verdade, o que significa medida certa e equilíbrio para nossa casa e nossa família, para vivermos em paz conosco, com nossa família, com Deus e com todos que estão em nossa volta. Precisamos entender, assim como o autor colocou aqui, do texto básico que está aqui, Filipenses 4, 11 ao 13, porque o apóstolo Paulo ele viveu sob pressão, mas também ele entendia o propósito de Deus para a sua vida. Então não existe pressão quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa, a medida que Deus estabeleceu para você. Por isso que é necessário nós ancorarmos a nossa vida e os nossos planejamentos, aquilo que de fato está dentro do coração de Deus, da vontade de Deus, porque é boa, agradável e perfeita. O apóstolo Paulo diz assim, Filipenses 4, 11 ao 13:
Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E ele finaliza o verso 13 com aquele texto muito conhecido nosso: tudo posso naquele que me fortalece. Note que aqui o apóstolo Paulo, ele foi bem enfático quanto à situação em que ele viveu. Ele viveu em momento de bonança, mas também em momento de crise. Momento angustiante, mas também momento de conforto. E ele sabia estar bem em toda e qualquer circunstância. Porque Deus tem uma porção e tem uma medida em um seu tempo, em um lugar, em uma atmosfera, em um contexto cultural, social, político, religioso. Deus colocou na sua mão aquilo que você poderia administrar, mas não só aquilo que você poderia administrar, aquilo que você deve se alegrar. Deus te chama a você se alegrar com o coração grato por tudo aquilo que Ele tem feito na sua casa, na sua família, entre a sua parentela. Na parte final, o autor traz algo bem contundente quando ele começa a mostrar e relacionar que a vida difícil, que o momento árduo em que um cristão passa, é ali onde ele encontra realmente o verdadeiro motivo da sua vida, o lugar que Deus colocou, o tempo que Deus colocou, o ambiente, a cultura que Deus colocou, é exatamente ali onde você vai ser próspero em tudo aquilo que você irá fazer. É ali onde vai ter exatamente as melhores visões. Você vai encontrar a vontade de Deus de forma clara e palpável, assim como Jacó viu os céus abertos, Moisés escutou a voz de Deus diante daquela sarça e entendeu a vontade do Senhor para a sua vida. O próprio Davi, quando entrou na caverna de Adulão, foi ali onde ele foi encorajado por tanta gente, tantos homens, formando ali o seu exército. É importante que, assim como aconteceu com tantos homens de Deus, aconteça também com você e com a sua família. Esteja sempre pronto a agradecer e adorar a Deus por aquilo que Ele é, entendendo que você tem uma porção, entendendo que você deve estar sob o equilíbrio do próprio Espírito Santo para você entender todas as coisas. E vamos finalizar aqui com os motivos de oração que temos para esse momento. Que nosso Deus, provedor, ajude cada família com bênçãos sem fim. E o ponto 2 também que ele fala aqui, que Deus nos conceda saúde e sabedoria para administrarmos com zelo os recursos que recebemos do Pai. Vamos fazer a oração então, para que em nome de Jesus cada família seja abençoada e que nós possamos administrar muito bem aquilo que o Senhor nos deu. Vamos juntos? Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse momento tão intenso que o Senhor nos colocou aqui. Que em nome de Jesus, Pai, cada família seja alcançada por Tua graça, por Seu favor, por Sua misericórdia. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e transgressões. Nos ajuda, Senhor, porque queremos Te agradar de forma real, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que cada porção, Senhor, que o Senhor derramou para cada família seja entendível nesta manhã. E que em nome de Jesus, Pai, haja o controle financeiro, o controle emocional, Senhor, o equilíbrio de fato em cada família, para que tudo ocorra segundo a Tua vontade. Assim oramos e Te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém.